Então todo mundo faz chapinha. Agora, depois entra cá. Aí vendeu chapinha, não tem mais para quem vender chapinha. Aí começa a vender escova de babyliss. Já todo mundo, aí escova progressiva e faz a pessoa enrolar de novo. E isso não é de hoje. Na época da minha mãe era tudo permanente. Então, sempre vai existir uma coisa. Ah, não, aqui está falando que pode, que não pode. Claro que vocês podem. Deve se arrumar. Não estou dizendo isso. Porém, que não seja exatamente só o exterior de vocês, mas sim o interior. Que o interior possa estar em contato com Deus. Que o interior possa estar feliz. Que o interior saiba tomar decisões. Que o interior tenha autoestima e fale assim: eu me amo. Olhar no espelho, eu me gosto. Eu sou capaz, eu vou conquistar aquele rapaz, eu vou conquistar aquela garota. Ok? Aí depois eu vou no namoro. Quanto tempo eu tenho que eu não sei? E onde eu olho no relógio? Tá. Até que momento, pastor? Mas quanto tempo eu tenho de palestra? Não, o senhor é o chefe, o senhor me manda. Se você quiser ir mais 40 minutos. Até meio-dia, pode? Vocês aceitam? Sim! Então só estão começando. Aí vamos lá, jovens. Alguém quer fazer alguma pergunta? Aqui a gente está numa palestra. Se vocês quiserem fazer uma pergunta, podem levantar a mão e já perguntando, ok? Ou alguém, se tiver vergonha, pode escrever no papelzinho, não precisa dizer assim, ó, meu primo, minha prima, perguntou isso, entendeu? Pode escrever no papelzinho e perguntar. Então vou fazer o seguinte, eu vou deixar 15 minutos para responder perguntas, tudo bem? Meia hora. Ok? Vocês acham legal assim? Sim. Então tudo bem, então vamos lá. Questões individuais que levam a pessoa ao uso das drogas. Aspectos inatos e adquiridos. Particularmente as vivências infantis. Acabam estando no caminho das drogas por curiosidade, por se sentirem iguais aos demais e serem como os outros. Sentem-se atraídos pelo fruto proibido, por um vazio que sente pela falta de afeto, sem que percebam silenciosamente a droga como uma coisa diabólica os torna dependentes. Quando eu digo questões individuais, aqui é um ponto importante. Prestem atenção, vou dizer para vocês. Vocês já viram famílias em que uma pessoa usa álcool, aí o irmão usa, um morreu de cirrose, o outro morre de cirrose? Isso se chama predisposição genética. Tem pessoas que nascem com uma predisposição para o álcool, por exemplo, para as drogas, uma personalidade mais carente, mais dependente. Tudo isso pode fazer a pessoa ir às drogas. Por exemplo, o pai era alcoólatra. Você pode ter uma possibilidade 3 vezes maior do que uma pessoa que não tem de ser dependente. E como saber, Valquíria? Provando o primeiro gole de álcool. É muito comum eu observar na clínica pessoas usando álcool e aí eles dizem assim, mas eu só provei. E aí eles ficam lá internados por 9 meses nessa clínica e quando saem de lá, a família vai e faz um bolo. Sabe por quê, pastora? Com rum, com conhaque. É o suficiente para a pessoa ter uma recaída e para o álcool, para as drogas que já tem uma predisposição genética. Ok? Então vamos lá, mais adiante. Tipos de usuários de drogas. Tem 2 tipos mais precisamente. Os provadores, aquele que experimentam por curiosidade, por pressão do grupo, ou seja, muitos jovens experimentam por curiosidade. Eu vou provar só uma vez e depois eu paro. Só que existe um problema. Você não sabe se você tem uma predisposição genética. Porque existe a predisposição genética e a predisposição psicológica. Tem pessoas que ela é dependente tanto pelo genético e pelo psicológico, carente. Tem pessoas que é só pelo genético. Mas
Quem praticava esporte para de praticar, dificuldade com o aprendizado. Importante dizer, lá na clínica eu atendia rapazes, 13 e 14 anos, que ele dizia assim para mim: Valquíria, queria voltar a estudar, mas a minha mente eu não consigo somar, não consigo fazer mais nada agora. Por quê? Havia comprometido a parte cognitiva do seu cérebro. E tem pessoas que, quando elas estão usando as drogas e param, isso pode retornar. Mas eu tenho uma notícia que talvez não é muito boa. Aliás, não é nem um pouco. Tem muitos que, mesmo parando de usar drogas, não conseguem mais ter a parte cognitiva desenvolvida, não conseguem mais estudar, não conseguem mais fazer. Eu conheço um monte de gente que usou maconha e tem uma vida normal. Sorte dele que aconteceu isso. Mas eu conheço, como terapeuta, psicóloga, muitos que ficaram com a parte cognitiva comprometida. Isso só uma coisa. E virar das outras drogas. Aí eu quero o efeito das drogas. Vamos lá, o álcool. Todos os tipos de álcool. Como consumido oralmente. Os efeitos: dependência, tontura, alguns sem náusea, vômito, ressaca, reflexos comprometidos. Por isso que a gente vê tantos acidentes automobilísticos que você vai ver até os seguros hoje são mais caros para adolescentes devido ao uso indiscriminado de álcool. Quem são atingidos? Geralmente pessoas entre 13 e 25, 21 anos. E 85% dos entrevistados diz que é muito fácil de ter a bebida. Isso é um fato. É proibido, não é? Um adolescente de 14 anos poderia comprar bebida? Mas se ele quiser, ele compra? Vai no Extra, vai em qualquer mercado, alguém perto do RG. Se você for em Sorocaba no Extra à noite, que você vê de adolescente que compra aqueles vidros e ficam tomando lá. E depois dão os famosos PT, como dizem eles, né? Tomou todas, cai. Às vezes ali na Barão de Tatuí tem um consultório ali perto. Tem sexta-feira à noite, se você passar ali cedinho, 11 horas da noite, já tem gente ali deitada. Hoje a polícia tenta fazer uma ronda melhor, mas não dá conta. Vamos lá. Os ansiolíticos, tranquilizantes e remédios para dormir, tá? Geralmente é aqueles que eu falei para você, que causa dependência, apagamento como perda completa da memória, em alguns casos, tá? Tontura, desorientação, náusea. E algumas dessas drogas são utilizadas em golpes, do famoso Boa Noite Cinderela. Todo mundo já ouviu falar disso. Por isso que eu digo para vocês, até no barzinho que você for, se você for com uma pessoa que não é cristã, que tem um hábito, essa é minha amiga, ele pode ser muito legal, para conversar com isso aqui. Mas se você não está no tratamento, descuida teu copo, que pode ser um copo de um suquinho, que vai pôr uma substânciazinha, quando você vê, eu ouço no meu consultório, pessoas que perderam tudo, que foram roubados. Teve um rapaz que entraram dentro do condomínio dele, junto com ele no carro, depois saíram, levaram o carro dele, jogaram ele numa estrada, levaram o carro e ele não lembra direito do apagão que deu. Ele só lembra que ele ia sair, não lembra mais nada. Perdeu muito zerinho. Por quê? Provavelmente tudo indica o bola de Cinderela, tá? Inalantes os solventes, cola de sapateiros, cheirinho, lança perfume, aqueles branquinhos. Dá uma inalada, aspirada. Então, causa excitação, causa vício, espirro, tosse, salivação. Vamos lá. Crack é fumado. O efeito da droga leva 15 segundos para atingir o cérebro e causa fissuras. O que é isso? A maioria dos usuários de cocaína também, quando está falando disso, eles perdem
as mucosas, eles não sentem mais o olfato, paladar e sangra, começam a ter úlceras nessa região. Aí que eu fico o tempo todo. Não vai achar que o nome tem limite e nos lembrar, pelo amor de Deus. Tá? Eu não vou confundir também, né? Então vamos lá. E o que acontece? O que acontece? O efeito de crack acaba ele leva 15 segundos e rapidamente ele perde o efeito. Então o teu organismo necessita mais rápido de novas doses. E muitos não sabem, e é bem interessante dizer, que eu já trabalhei com muitos traficantes, usuários, dependentes, desde a maconha, da cocaína, do crack. Existem as famosas puras, que eles chamam, e as misturadas. Ah, aquela é boa, boa coisa nenhuma. Para aumentar, eles colocam, principalmente na maconha e no crack, cocô de cavalo, de vaca. Eles misturam, eles compram e vão fazendo drogas das drogas e eles vão aumentando. E aí eles colocam soda cáustica. Tinha um que um dia eu estava até escrevendo, falei, é loira mesmo, né? Passei explicando como que ele fazia. E eu anotei. Depois eu peguei minha agenda e falei, só a polícia para pensar que a Valquíria estava com como fazer. Escrito lá, olha lá, pastor Silvano, olha lá, o que aconteceu. Mas porque é tão curioso que é. A verdade é o seguinte, o coitado do usuário não passa de um trouxa que é enganado por esse grupo de capitalista. Porque o traficante grandão mesmo, ele não experimenta, ele não chega perto das drogas, porque ele sabe, se ele experimentar e ele vê as pessoas convulsionando, tendo os ataques, e se você vê eles uivando, como é terrível, tenho certeza que nunca você vai querer passar por nada próximo disso. Então vamos lá. Então o crack 15 segundos é uma forma muito barata, por isso que ela se distribui rapidamente no mundo todo. A cocaína, que é um pó, que é a branquinha, famosa, a cajeirinha ou a cápsula, aí dizem é um droga de rico, né? De coisa nenhuma, de tonto mesmo. Porque ela causa consequências sérias também no sistema nervoso central, dilatação da pupila, elevação da pressão arterial, muitos morrem de irritabilidade, muitos acabam morrendo, sabe por quê? Taquicardíacos. Ah, morreu o médico tal, você vai ver, morreu aquele doutor tal. Ah, tivemos aquela